Então, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio desta terceira temporada do Conversas de Biologia. Hoje temos connosco a Telma Figueiredo, que desde já eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu. E passo a fazer então uma breve introdução sobre a Telma, para todos a conhecerem. Então, a Telma é bióloga, formou-se na Universidade de Aveiro, como a maior parte dos nossos ouvintes, e tendo realizado o seu estágio curricular no Parque Nacional de Brioni, na Croácia. Mais tarde tirou mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tendo realizado a sua dissertação também no mesmo parque. Trabalhou durante 2 anos como técnica superior na região autónoma das Açores, começado em novembro de 2020, tendo feito parte da equipa de gestão do projeto Life Beetles e participado nas demais funções do Parque Natural da Ilha das Flores. Ao longo do seu percurso, realizou algumas atividades esporádicas de educação ambiental no Évoa e foi monitora na Fábrica de Ciência Viva, aqui em Aveiro. Desde maio deste ano, ou seja, há pouquinho tempo, iniciou então funções na Câmara Municipal de Aveiro para o setor de educação e sensibilização ambiental do município. Para começar, acho que vou começar com perguntas assim, do início do teu percurso e vamos fazer assim uma linha cronológica. Sim. Pergunto primeiro, o que é que te levou, ou pronto, o que é que te atraiu no Parque Nacional de Brioni, certo? Sim, Brioni, muito bem. para ir Primeira pessoa que diz isso bem. Yes, let's go! Eu tenho que admitir que fui ao Google Tradutor ver a pronunciação certa. Smart. O que é que me atraiu no parque? Então, eu estava na licenciatura em Biologia e eu queria muito fazer Erasmus, mas como tínhamos o 4º ano de estágio na altura, eu guardei o estágio para o fim. E então, na altura, eu decidi que queria fazer algo relacionado com áreas protegidas, era o que mais me atraía. Então eu comecei a procurar parques naturais, parques nacionais, reservas na Europa para tentar fazer o Erasmus. E escolhi países assim um bocadinho mais baratinhos, que é para conseguir suportar. E então acabei de alguma forma na Croácia, até era para ir para um outro parque nacional, ainda estive em contacto com esse parque, mas acabei por não ir, ou seja, eles acabaram por recusar. E então, como já estava vidrada na Croácia, queria muito ir, procurei e tentei a minha sorte, mandei e-mails para várias outras áreas protegidas no país, até que esse me aceitou, a minha e uma colega minha, e nós fomos as duas fazer Erasmus para lá. Ok, muito bem. E mais ou menos como é que foi essa experiência? O que é que acabaste por conseguir fazer no parque durante esse tempo? Então, o meu objetivo era fazer um bocadinho de tudo, para também perceber o que é que um biólogo faz, não é? Porque nós na licenciatura temos pouca noção do que é que se faz propriamente no terreno, sem ser a investigação, não é? Um biólogo que trabalha num dia-a-dia, digamos, normal, sem ser numa bolsa de investigação. Então, nós fomos colocadas em várias atividades. Aquele parque tinha uma espécie de um zoo de animais exóticos que foram oferecidos àquele espaço antigamente. Então nós fizemos um pouco de enriquecimento ambiental dos animais que estavam lá e contribuímos também para fazer sinalética de informação sobre as espécies, essas espécies exóticas, ajudámos a fazer isso. E também ajudámos a preparar algumas ações de educação ambiental. Obviamente não podíamos dinamizá-las porque não falávamos croata, se fosse em inglês pronto ainda dava, mas ajudávamos a preparar isso. E cuidávamos do espaço e acompanhávamos algumas ações de monitorização ambiental, como por exemplo os censos que eles também fizeram do veado e do mofelão, porque eles têm populações selvagens de veado e de mofelão lá. E foi um pouco de tudo, portanto acho que foi bastante enriquecedor nesse sentido. Ok, muito bem. Depois então, da licenciatura e dessa tua experiência na Croácia, acabaste por ir para mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental. A questão aqui é um pouco o porque decidiste seguir nesse caminho e o quanto é que o estágio acabou por te influenciar nessa Aquilo que eu decisão. estava a dizer, não é um bocadinho de tudo do que eles faziam no dia-a-dia. Eu tinha a minha própria tese, digamos assim, o relatório de estágio que tinha que apresentar. E o meu tema, na altura, era relacionado com o impacto do turismo nas áreas protegidas.
Então, eu já estava mais direcionada para o ecoturismo, turismo de natureza e educação ambiental, do que propriamente para a investigação científica, propriamente dita. Então eu já tinha o meu rumo, ou seja, as minhas vontades já estavam traçadas nesse sentido. E eu até estava muito mais inclinada para o ecoturismo. E procurei um mestrado em Coimbra, que era de ecoturismo, que no ano em que eu me ia inscrever deixou de haver, tipo, já não havia esse mestrado. Então comecei a ver outros, encontrei esse de Lisboa e vi que uma das cadeiras era especificamente ecoturismo e todas as outras eram bastante complementares a esta área que eu gostava mais, que era a parte social, a parte política também. Então acho que esse currículo académico atraiu-me bastante e aventurei-me então para Lisboa. Ok. Achas que o mestrado acabou por completar os teus desejos e que foi uma boa experiência? Ou achas que ficou um bocado aquém das tuas expectativas? Não, eu acho que foi além até das minhas expectativas. Não vou dizer que todas as cadeiras eram lindas e maravilhosas, porque não, isso é como em tudo, mas de uma forma geral, é um mestrado exigente, exigiu bastante de mim, mas cumpriu os requisitos e acho que saí dali muito mais enriquecida e com muito mais conhecimento dentro daquela área particular, porque quando estamos em biologia é tudo um pouco mais abrangente. Okay. Depois do mestrado, acho que todos nós acabamos por nos deparar com a pergunta do e agora? E queríamos perguntar como foi para ti então este trajeto depois de acabares o teu currículo académico. Pois olha, isto foi assim, eu acabei o mestrado, eu estava na Croácia porque eu queria fazer a tese novamente, eu gostei muito de estar em Brioni, então eu decidi que ia fazer a tese lá outra vez. E também foi relacionado com o ecoturismo, mas foi mesmo montar um pacote de ecoturismo com guias específicos da IUCN e não sei o quê. E eu estava lá a acabar a tese, aquilo era muito online, portanto eu eventualmente podia voltar, mas estávamos em pleno Covid. O Covid começou comigo na Croácia e não acabou comigo na Croácia, mas eu era para me vir embora em maio e só consegui vir em julho, porque as fronteiras estavam fechadas. E então durante esse tempo foi um bocado estressante, foi desanimador, porque eu pensei, ok, não vou arranjar emprego a seguir a isto, porque ninguém vai estar a contratar. Então o que aconteceu foi, olha, fiz uma lista de todas as empresas e de tudo o que existia que me pudesse atrair, associações, ONGs, e fiz uma carta de motivação e mandei para mais de 40. Ok? E tipo, nenhuma me respondeu, ou as que responderam, obviamente que não podiam contratar naquela altura, porque eu estava mesmo a terminar. E entretanto surgiu uma vaga para técnico superior nas Flores. O meu ex-namorado, a avó dele era das Flores, e eu pensei, pronto, tenho um ponto de ligação aqui a este sítio, porque não mandar a candidatura? Mandei a candidatura, isto tipo em maio ou julho, aliás estava a acabar o mestrado, e depois fiquei até outubro sem saber nada, sem resposta. Aliás, minto, no verão eu fui às Flores de férias, calhou na mesma semana me chamarem para fazer o exame, e eu disse, pronto, vou lá fazer o exame. Fiz o exame e depois em outubro então chamaram para iniciar funções em novembro, porque eu entretanto também fui para a Holanda trabalhar para juntar dinheiro, em nada a ver com biologia, simplesmente fui. E entretanto chamaram e fiquei colocada e fui para as Flores em novembro. Desculpa. Então, e como foi trabalhar numa área natural tão rica, que eu suponho que a Ilha das Flores seja linda e cheia de biodiversidade? Sim, foi uma montanha russa de emoções. Eu na altura estava, lá está, como eu disse, estava na Holanda e já estava, digamos que mentalizada que iria uns tempos trabalhar numa outra coisa qualquer para juntar dinheiro, e de repente surgiu a oportunidade em biologia e eu disse, ok, tenho que voltar e ir. Então o processo foi aceitar e ir, sem pensar duas vezes, agarrar a oportunidade.
Cheguei, aprendi muita coisa, tenho muita coisa a agradecer mesmo, porque ensinaram-me tudo. Era tudo muito diferente, não é? As ilhas têm muitos endemismos, muitas espécies que são diferentes daqui do continente, mas foi porreiro, aprendi muita coisa e foram super simpáticos. A ilha é linda mesmo, vale muito a pena, é o paraíso na Terra, mas por outro lado senti-me um pouco isolada, tenho que confessar. Uma ilha de 3.400 pessoas durante 2 anos e meio foi um desafio. Pronto, se é que posso perguntar, o que é que te levou a desistir desse projeto ou a mudar de rumo? Olha, foi exatamente isso, foi em termos a nível pessoal, ou seja, o trabalho em si era aquilo que nós biólogos achamos que é um trabalho de sonho, né? Trabalhar num projeto LIFE, trabalhar no Parque Natural da Ilha das Flores, numa ilha, no paraíso, nos Açores. Mas eu sentia muita falta da minha família e dos meus amigos. Há certas coisas que só vivendo lá é que nós percebemos, né? Que nós tomamos por garantidas quando estamos aqui e lá aprendemos que não é assim. E apesar de ter gostado e de ter saído de lá uma pessoa mais enriquecida, eu queria muito voltar, queria mesmo chegar mais perto dos meus e trazer um pouco do conhecimento de lá para cá também. Muito bem. Pronto, então, desde há pouco tempo começaste a trabalhar aqui na Câmara de Aveiro. Como é que está a ser esta entrada no mercado do trabalho, educação ambiental, que é a área em que estás agora, certo? Sim. Olha, eu cheguei há 3 semanas a Aveiro. Portanto, eu há 3 semanas é que comecei a trabalhar. E já fiz imensas coisas, já tive imensas atividades com escolas, temos ido para a praia de São Jacinto, fazer limpezas de praia, já fui ao BioBlitz em Serralves, que apanhei na primeira semana de trabalho, também foi super giro. Temos feito algumas atividades do PAEMA, são as atividades que têm a oferta educativa para as escolas. E tem sido, olha, sempre a mexer, nunca parada, sempre a fazer atividades. Estou agora a planear também, a preparar o plano de educação e de sensibilização ambiental do CEMIA, que é o Centro Municipal de Interpretação Ambiental, para tentar trazer ideias novas e dinamizar aqui a Aveiro com mais ações, mais eventos de educação ambiental. Muito bem. Pronto, podes-me explicar um pouco do que é então a tua rotina diária agora a trabalhar na Câmara? Posso tentar, porque não tem sido uma rotina no sentido em que o mês de maio, o mês de junho, principalmente agora aqui na Câmara, tem muita coisa a acontecer. E houve muitas atividades que no mês de abril tiveram de ser passadas para o mês de maio, ou seja, acontece muita coisa. Eu raramente estou no meu escritório, por isso é isto que eu te estava a dizer. Eu tenho ido para o escritório preparar parte desse plano de sensibilização ambiental do CEMIA, mas também tenho estado muito fora do escritório a participar e dinamizar ações com escolas, maioritariamente com escolas. E também a abertura ao público do CEMIA, que é todas as sextas-feiras e os primeiros sábados de cada mês, para já. Muito bem. Pronto, estamos quase a chegar ao fim da nossa entrevista, infelizmente, mas eu tenho mais 2 perguntinhas para ti. A primeira é se tens algum conselho para alguém que ainda está agora a estudar e quer seguir um rumo semelhante ao teu? Tenho, agarrem as oportunidades, não tenham medo de se lançar e aproveitem a licenciatura, aproveitem o mestrado, façam amigos, façam contactos e não tenham medo de perguntar e de pedir ajuda e de tentar, não tenham medo de tentar. Acho que é isso. Pronto, então durante todo o teu percurso curricular, digamos assim, com certeza que existiram assim umas situações engraçadas ou inesperadas. Para acabar o episódio numa boa nota, digamos assim, gostávamos imenso de ouvir uma dessas histórias que te lembres. Uma história caricata. Olha, pode ser uma história fofinha? Sim, olha, lembro-me de uma história fofinha
foi aí que também acho que me apaixonei, digamos assim, pela educação ambiental, porque eu estava no mestrado em Lisboa e o meu foco era muito o turismo e o ecoturismo, mas eu queria aproveitar a parte da educação ambiental também para fazer um dinheirinho extra e comecei a fazer algumas visitas guiadas no EVOA, que é um sítio de observação de aves, um observatório. E lembro-me que as primeiras visitas que fiz, comecei a gostar, mas houve um momento mesmo que me tocou, que foi uma menina pequenina que virou-se para mim e disse assim: um dia quero ser, como é que foi que ela disse? Um dia quero ser grande e bióloga como tu. E aquilo foi a coisa mais fofa de sempre. E a partir daí acho que o meu coração virou um bocadinho a chave para a parte da educação ambiental. Olha, não foi uma história engraçada, mas. Não é engraçado, mas é fofinho. Mas acabou numa muito boa nota mesmo. Pronto, terminamos assim o nosso episódio. Muito obrigada, Telma, mais uma vez. Obrigada, eu.